Continue conosco. Neste momento, nós vamos meditar na palavra. Aqueles que têm a oportunidade de ter a Bíblia em mãos, aproveite e abra sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia, mas o aparelho celular nos ajuda muito nesse momento de estudo, que não seja apenas uma leitura, mas um estudo ativo. Então nós estaremos mencionando aqui qual o texto bíblico que fundamenta aquilo que a gente comentou. Eu vou fazendo algumas perguntas, o Claudio Nilson é quem vai nos direcionando aos textos bíblicos e respondendo a cada questionamento. Mas eu já queria começar aqui perguntando a ele sobre o que é que nós iremos falar nessa noite. Qual é o tema do nosso bate-papo? Por que ele é importante e foi escolhido essa noite para a gente conversar? Uma boa noite mais uma vez. Tamiris, hoje nós iremos falar sobre a questão da igreja de Deus, né? Deus sempre teve a sua igreja. Desde quando Deus criou o ser humano, a Bíblia ela nos apresenta isso, que Deus sempre teve o seu povo remanescente. E é esse tema que nós iremos abordar essa noite. É um tema extremamente importantíssimo, como Tamiris falou aí. Seria interessante que você pegasse uma caneta, pegasse a sua Bíblia, anotasse aí, para que depois você pudesse assim realmente fazer igual o povo de Tessalônica, os de Bereia, eles faziam, né? Examinavam, Paulo falava e depois eles iam lá para tirar realmente uma conclusão daquilo que Paulo havia dito ali. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a igreja de Deus no planeta Terra, né? Então eu já gostaria de começar perguntando a você, né? Quem então compõe a igreja verdadeira de Cristo? Há, né, um povo, características que distinguem, né, essa igreja de Cristo? Claro que a resposta a essa pergunta vai ficar depois do nosso momento de oração. Isso. Então vamos orar para que nós possamos iniciar e pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude, né, a compreender o que nós iremos abordar agora nessa noite. Feche seus olhos onde você está aí. Peça a Papai do Céu nesse exato momento para que Ele possa iluminar a tua mente e você possa compreender o recado dos céus. Querido Deus e maravilhoso Pai, aqui nós estamos, Senhor, a tua palavra se encontra aberta, existem pessoas que estão espalhadas em muitos lugares nesse exato momento e queremos agora, Senhor, ouvir a tua voz. Que o eu nesse momento caia por terra e somente o teu nome possa ser exaltado e glorificado aqui nesse lugar. Que tudo que nós passamos aqui, que possamos compreender. E aquilo que nós não conseguimos entender, que por favor o Senhor nos ajuda, para que possamos realmente tirar essas dúvidas e assim ficar bem claro o recado que o Senhor tem para nós. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, Tamiris, eu queria já iniciar, como você fez essa primeira pergunta, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, aqui tem um texto muito interessante. E antes de nós lermos esse texto, eu queria falar o seguinte: veja, quando Deus ele criou Adão e Eva eles eram a igreja de Deus, né? Eles eram a única igreja que existia aqui na face da terra. E depois que Adão e Eva eles cometeram um pecado, a gente sabe que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel ele representava a igreja de Cristo, né? Uma igreja pura, uma igreja que realmente seguia os princípios e seguia a vontade de Deus, como Deus havia pedido a Abel, para que tanto Abel como Caim eles oferecessem um sacrifício. A gente sabe que o Caim ele ofereceu frutas e Abel ofereceu o cordeiro, assim como Deus havia pedido. Então dali a gente percebe que desde o início a igreja de Deus, daí em diante já começa agora essa diferença agora, de um povo que obedece e de um povo que não obedece. Agora é interessante, porque aqui no livro de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, eu fiz essa introdução para que a gente possa compreender que a igreja de Deus é desde o início. A verdade é essa. A gente vamos entender aqui. O versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócia real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Veja, aqui Deus ele mostra que ele separou um povo. Para que Deus separou esse povo? Para que esse povo pudesse proclamar a sua palavra, para que esse povo pudesse anunciar. É claro que esse texto aqui, ele está se referindo ao povo, os judeus, que naquele tempo Deus escolheu para que os judeus eles pregassem, eles falassem do seu amor e demonstrassem na sua vida realmente o quanto Deus ele era um Deus poderoso, o quanto Deus ele poderia salvar, e a gente sabe a trajetória de muitas coisas que aconteceu. Enfim, mas o que a Bíblia mostra que na verdade é que Deus ele separou um povo.
E desde o começo o que a gente entende aqui é que assim como Abel foi perseguido, mais adiante a gente vai perceber também que os judeus também eles foram perseguidos. E muitos dos filhos de Deus, porque quando se refere à igreja, não está se referindo apenas a um grupo específico. Os judeus, os gentios. Na verdade, era isso que Deus queria quebrar, aquele preconceito que havia naquele tempo. Porque todos aqueles que o aceitavam a Deus como seu Criador e como soberano, ele fazia parte do povo de Deus, né? Então era isso que Deus queria que tanto os judeus como os discípulos, como muitos daquele tempo, que eles entendessem, todos aqueles que o aceitavam ao Senhor como seu Salvador e reconhecia, eles faziam parte do povo de Deus. E será sobre isso que nós iremos abordar, só para começar, abordar durante essa noite. Espero que tenha respondido. Sim, é interessante porque ao mesmo tempo que Deus separa um povo para ser seu, ele deixa muito claro que o propósito que ele estabelece a esse povo revela que não é, vocês são uma nação santa, são exclusivos, mas não são os únicos. Isso. Tanto que o propósito que ele coloca para esse povo é o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, antes vocês eram um povo, né? Vamos dizer assim, sem Deus, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. No versículo 10 ele complementa: antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês já receberam a sua misericórdia. Então anunciem da misericórdia desse Deus para que outros pudessem ser alcançados, porque a vontade e o desejo de Deus é que todos, né, todos cheguem ao arrependimento, todos façam parte desse povo que escolhem obedecer e então compõem a igreja de Deus. Isso é interessante que você está comentando, porque assim, quando Deus ele escolhe um povo, por exemplo, os gentios, que aparentemente era rejeitado, havia um preconceito muito grande entre os judeus e os gentios. Mas quando Deus ele mostra, e o apóstolo Paulo ele era o pregador dos gentios, né? Ele mostrou isso completamente através dos seus ensinamentos, que isso deveria ser quebrado, esse preconceito que havia ali. Mas o que é interessante aqui, Tamires e queridos ouvintes aí, é que quando Deus ele escolhe, a Bíblia fala que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócia, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus ele escolhe um povo específico. É claro que assim, quando a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então veja, o que é interessante é quando Jesus ele começa a dialogar com os discípulos e com aquele povo do seu tempo, ele disse que a série era muito grande e ele estava procurando os trabalhadores para que ele disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas esses poucos que aceita, esses são considerados o povo de Deus. Então todos aqueles que o aceitam ao Senhor e o seu chamado, eles fazem parte ali de um grupinho pequeno, mas faz parte do povo de Deus. Isso é muito interessante e é esse povo que Deus ele derrama a sua bênção especial, porque é esse povo que eles são responsáveis para anunciar todos os desígnios do Senhor sobre o planeta Terra. E qual seria então a história, o desenrolar desse povo escolhido durante a sua história mesmo? O que aconteceria então com essa igreja, né? A igreja cristã que é a qual me refiro é esse povo de Deus, né? Escolhido, separado para um propósito muito bem definido, a quem Deus queria abençoar e que as outras nações pudessem olhar e reconhecer o Deus a quem ele serviu a partir de olharem a obediência daquele povo. Então, o que aconteceria aí com essa igreja cristã nos últimos dias? Como seria esse caminhar da igreja do povo de Deus até o final? É interessante porque, assim, algumas pessoas, elas, infelizmente, não sei o que é que acontece, porque algumas pessoas acham que quando Pedro ele fala que quando Jesus se refere que sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Então, a pedra a qual Cristo estava se referindo ali era ele, né? Ele mesmo como uma pedra. E ali está se referindo esse texto, dali em diante começa a falar sobre a igreja cristã. Para como é interessante, Deus ele dá uma responsabilidade. Desde lá, quando Deus ele liberta o povo hebreu, e a igreja continua. Para como é interessante a trajetória. Vai para Abel, depois passa para Moisés, depois vem Noé, e a igreja ela continua. E sempre teve aquele povo que obedecia e aquele povo que não obedecia. Mas o que acontece aqui é muito interessante, porque a igreja cristã, isso a gente tem que voltar um pouco à Idade Média, quando Cristo ele funda a sua igreja, aí a gente precisa, depois vocês podem pegar e estudar o capítulo 6 do livro de Apocalipse, que ele vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ali representa um período na história em que a igreja ela iniciou, você vai ver o cavalo branco ali, representa um período de pureza, um período em que a igreja ela estava totalmente voltada
ao cumprimento da missão. Mas vai acontecendo algumas mudanças, como o cavalo vermelho, depois vai para o cavalo preto, e depois vai para o cavalo amarelo, e assim vai. Então ali são períodos, épocas... São símbolos que representam épocas da história. Isso, épocas da história, e representa períodos que a igreja, ela passou. Cada igreja teve um período na sua história. Mas o que é interessante aqui, que o apóstolo Paulo, ele disse no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, e eu queria ler com vocês, o versículo 3, que ele diz algo bem interessante. Ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo, ele diz que haveria uma apostasia na igreja. A palavra apostasia significa o afastamento da verdade. É você se apostatar daquilo que Deus ele disse, olha, vá por esse caminho. E daí a pessoa começa agora a seguir outro caminho. Então a igreja cristã, ela começou a passar por esse período. Foi um período de apostasia, foi um período em que a igreja ela começou a se envolver com algumas práticas que não agradavam a Deus, né? O paganismo ele começou a entrar dentro do cristianismo. Constantino ele se converteu de forma superficial. A igreja, ela no seu auge, na sua pregação, ela saía batizando muitas pessoas, e Constantino, que era o imperador, ele pediu para que os romanos, os pagãos, eles parassem de perseguir os cristãos. Isso é muito interessante, porque o imperador, depois de se converter superficialmente, ele manda proibir que o paganismo perseguisse os cristãos. Então, aparentemente, foi um ato bom, mas a intenção por trás era diabólica, porque ele começou a trazer para dentro da igreja cristã práticas que não agradavam a Deus. E daí em diante foi que começa agora, a igreja começou com períodos de onde muitos cristãos começaram a tirar a vida uns dos outros, e o povo de Deus remanescente permanecia ali. Então aqui mostra esse período de apostasia em que a igreja, depois vocês podem pesquisar aí a história de Constantino, que aconteceu na Idade Média, e vocês vão perceber realmente que a igreja, houve um período na história que a igreja cristã, aquela igreja que era pura, uma igreja imaculada, ela passou por esse período de apostasia. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, fala sobre, e aplica também sobre Jerusalém, essa passagem que o apóstolo Paulo fala. A apostasia ela poderia então também ser compreendida como aquele momento em que foi se permitindo que algumas verdades fossem relativadas para que outros aderissem à igreja, né? Porque quando Constantino ali, né, em seu cargo político, fez essa união de alguma forma assim, né, entre Estado e igreja, era dizendo assim, olha, parem com essa perseguição, eu aderi, né, ao cristianismo, eu agora creio nisso, mas queria que outros que não eram se voltassem também àquela fé. E foi se tolerando que algumas verdades se fossem relativadas, e assim foi acontecendo o processo de apostasia, que era exatamente fugir da verdade pura, daquilo que estava contido, que era de fato a verdade, né, a palavra de Deus, para ir se tolerando certas coisas que mais se aproximavam de algo que era pagão, daquilo que Deus não havia estabelecido para o seu povo. Isso que você está falando é muito interessante, porque o historiador Walter Baldelares, que era um historiador católico, em um dos seus escritos, ele fala uma coisa muito interessante, que naquele período houve um massacre muito grande, né, no cristianismo, entre pessoas que eram daquele período ali, e era cristão matando cristão. É por isso que o capítulo 6 de Apocalipse, vocês podem ler assim de uma forma, pedindo sabedoria ao Papai do Céu, que ele vai dar iluminação, mas o capítulo 6 fala sobre o cavalo vermelho. Era um período de derramamento de sangue, e esse cavalo vermelho ele tinha uma espada, e essa espada representava a palavra de Deus. Muitos cristãos matavam em nome da fé. Isso é interessante porque assim, ele queria implantar as suas doutrinas, as suas práticas pagãs, e daí em diante aqueles que eram realmente fiéis e sinceros, eles combatiam, né? Muitos dos filhos de Deus perderam a vida na Idade Média porque eles defendiam a verdade, e a gente percebe que essa apostasia ela afetou até hoje. Infelizmente muitas pessoas não têm assim uma compreensão da verdade, porque o inimigo ele sempre se levantou contra a verdade também, sabe? Mas o que a gente compreende, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus sempre levantou um povo, que esse povo sempre foi a favor
daquilo que Jesus havia pedido, mesmo que custasse a sua vida. Muitos deram a vida por amor à verdade. Isso é maravilhoso. Já faz link com a próxima pergunta que eu iria trazer aqui para você, que e nesse contexto de apostasia, de afastamento daquilo que Deus havia pedido, né, para que seu povo obedecesse, há um povo que permanece fiel, que não cede a esse momento apóstata? Sim, sim. A palavra de Deus apresenta, sim, a característica de um povo, um povo remanescente. O capítulo 14 de Apocalipse, o versículo 12, aqui está registrado assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus Cristo. Veja como é interessante, porque a palavra perseverança, isso aqui a gente sabe que a própria palavra por si ela já está respondendo aqui. Foi um povo que permaneceu firme diante de tanta dificuldade, diante de tanta perseguição, mas foi um povo que permaneceu firme em Cristo. E esse povo tem algo uma característica bem interessante, porque esse povo aqui é o povo que guarda os mandamentos de Deus. Aí você pode me perguntar assim, questionar, mas quem de fato é esse povo? Não tem como eu falar para você quem é esse povo, porque são muitos filhos de Deus que estão espalhados por esse planeta. Existem muitos filhos e filhas de Deus, homens e mulheres de Deus, que guardam os mandamentos de Deus. Então aqui a característica são todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus, fazem parte desse grupo remanescente. Então é um povo que está espalhado, Deus tem os seus filhos em todos os lugares, né? E o é interessante aqui, porque esse povo ele tem a fé alicerçada em quem? Em Jesus. Então a sua fé está baseada apenas unicamente no Salvador, somente em Jesus, e mais em nenhum outro. E isso é muito interessante, porque até hoje o povo de Deus ele permanece, o inimigo ele se manifesta, o inimigo ele se levanta, a história prova isso. Desde o começo, um irmão tirando a vida do próprio irmão, ali está uma prova de que o inimigo ele sempre tentou silenciar a igreja de Deus. Quando ele tira a vida ali de Caim, ou de Abel, perdão, ali ele estava tentando silenciar o povo de Deus, silenciar o remanescente, a qual Deus havia levantado. Mas Deus ele dá uma promessa e agora levanta 7, outro filho para ocupar o lugar de Abel. E isso é muito interessante, porque a igreja de Deus, por mais que aparenta que ela na história ela foi derrotada, foi perseguida, mas Deus sempre levantou. É igual a Elias, 70 profetas não se dobraram, 70 mil profetas ou 70 mil profetas não se dobraram o joelho a Baal. Então muitos dos filhos de Deus deram a vida, mas muitos rejeitaram a fé e aderiram às práticas do paganismo, se juntaram a muitas coisas que Deus havia proibido. Infelizmente o povo de Deus sofreu muito, mas felizmente Deus tem os seus filhos que permanecem fiéis até hoje. Louvado seja Deus. Então nós deveríamos compreender esse povo que resistiu à apostasia como os denominados remanescentes. Sim, sim. A palavra remanescente, o seu sentido é o resto, né? Um pouquinho, um grupo que foi tirado de uma... É a nata, na verdade, né? É o resto. O povo de Deus era um povo muito grande. Mas assim, na verdade, o próprio Jesus, ele já havia dito isso. Porque quando Jesus diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, então é aquele grupo pequeno, mas é um grupo que faz toda a diferença. Era isso que a França, ou a França no seu período de... Que a França, a gente sabe que a França é denominada hoje, naqueles tempos, né? Era o país do ateísmo, né? Onde muitas pessoas passaram a duvidar e não acreditar, porque Bíblias eram queimadas, as pessoas eram proibidas de estudar as Escrituras. Isso se germinou por muitos lugares. Mas o que é interessante é que eles não aceitavam como é que um grupo tão pequeno, um número tão pequeno, pudesse fazer tanto barulho e ter tanta força. Ter tanta força, porque quanto mais cristão se matava, mais cristão surgia, porque era como se a semente dos mártires despertasse o interesse em outras pessoas. Por que as pessoas, acredito, né, se questionavam, tipo, nossa, por essa verdade ele preferiu morrer. Que verdade é essa? Isso. Que faz com que esse homem, esse servo de Deus, possa dar a sua vida porque ele crê naquilo, né? Então acho que isso acabava chamando a atenção das pessoas, e aí o evangelho, o cristianismo ia cada vez mais longe. Agora veja como é interessante isso que você está falando, como Deus ele é especialista, né? Por que Deus permitia que essas coisas acontecessem? Até mesmo os seus filhos fiéis perderem a vida, porque havia um propósito. Olha, uma coisa aqui, meu amado, deixa eu falar aqui uma coisa aqui para você.
Deus ele vai permitir, se for necessário, você perder a sua vida para poder salvar o seu familiar. Pode ter certeza disso. Se for necessário você testemunhar e ir entregando a sua vida, não sei. Se for necessário, Deus vai permitir que você descanse para que outra pessoa ela possa se salvar. Deus vai fazer tudo possível para poder salvar o maior número de pessoas. E isso é muito interessante. A história prova isso. Isso é muito interessante mesmo. E aí eu gostaria de saber, né? Qual é a missão especial, então, desse remanescente? Há uma missão? Sim, sim. Aqui está no mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 14, agora o versículo 6, aqui é dito o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e se pôs sobre as fontes das águas. O que é interessante aqui é porque Deus, ele, desde o começo, quando a gente leu lá sobre, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala justamente sobre isso. Deus chamou um povo, separou um povo para que o povo pregasse o evangelho eterno. Deus tem um povo exclusivo que prega o evangelho eterno. Veja, não é o evangelho qualquer que se prega por aí, né? Não é um evangelho, não é a teologia da prosperidade, não é um evangelho que promete apenas cura e libertação, sabe? Hoje o inimigo, ele não persegue mais como antigamente, que era através da tortura, né? Através de mandava matar as pessoas. O inimigo hoje, ele misturou a verdade com a mentira, e aí fica difícil hoje para as pessoas entenderem. Por isso que o evangelho eterno, ele tem um poder totalmente diferente também, né? Esse povo, ele tem uma missão especial. Qual é a missão especial? Unicamente apontar para um Salvador, Jesus Cristo. Esse é o ponto principal. Jesus, ele é o único que pode salvar o ser humano. Está escrito isso, né? E o que é interessante aqui é que o evangelho eterno, ele leva o ser humano a obedecer tudo aquilo que Jesus ele pediu. Tudo que está escrito na sua palavra, esse povo, ele ensina que essa deve ser a nossa obrigação, o nosso papel. É ensinar realmente aquilo que Jesus nos pede. Não aquilo que eu acho que tem que ser assim, eu penso dessa forma. O achismo tem levado muitas pessoas a rejeitar a Jesus. Então a gente tem que falar o que está escrito aqui. É parar da gente falar muito da gente, começar a falar do que está escrito e ponto. O Apocalipse fala sobre isso, né? Então aqui um anjo poderoso voando pelo meio do céu. É a velocidade hoje que o evangelho vai ser pregado. Meu amado, não pense que o evangelho não está sendo pregado, porque está. Se o evangelho está chegando hoje até você, é porque Deus está permitindo que você ouça a sua voz, porque ele está voltando. Então essa é a missão especial. Eu acho interessante que no verbo proclamar a gente pode pensar em muito mais do que falar, compreendê-lo, né? Muito mais do que apenas falar o evangelho, mas vivê-lo. Duas formas das quais, né, o remanescente, o povo de Deus, ele pode anunciar sobre esse evangelho eterno. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui nós estamos hoje falando para diversas pessoas das quais não conhecemos e talvez nunca iremos conhecer pessoalmente, mas que elas são alcançadas pela verdade, né, pela palavra, pelo evangelho. Essa é uma das formas de proclamar. Mas eu fico pensando viver o evangelho eterno de Deus, viver como esse povo escolhido, como esse povo especial que obedece, né? Não porque, assim, os que obedecem são melhores do que... Não, é só porque esses que obedecem, como Deus tem bênçãos reservadas, né, ao que obedece. E a vontade dele é que mais sejam alcançados pelo evangelho eterno e escolham obedecer o mandamento de Deus, né, e viver fiéis, tendo a fé em Jesus. Essa é a vontade. E nós, como conhecedores do evangelho, cabe a nós anunciar em voz, mas anunciar com a vida, né? Se o evangelho lhe alcançou, essa é uma verdade real na sua vida também, devemos proclamar com as nossas ações, no modo como tratamos as outras pessoas, como acolhemos as pessoas, né? Não apenas dentro das nossas religiões, da nossa igreja, mas no nosso lar, na rua, no trabalho. Temos sido esse remanescente de Deus. Isso é interessante que você está... isso me vem à memória algo muito interessante, muito bom esse comentário seu, porque assim, o evangelho eterno, quando ele chega ao ser humano, ele faz completamente uma mudança. E a gente precisa entender uma coisa, amigos. Não é porque Deus tem um povo separado, um povo remanescente, que esse povo, ele é um povo diferente no sentido de querer ser melhor do que os outros. Não.
Porque o Evangelho eterno, ele vem, na verdade, para poder nos trazer a libertação e apontar a Cristo como a fonte da salvação. Então, os remanescentes, que está espalhado, eu já falei, em todos os lugares, em todas as igrejas, Deus tem seus filhos fiéis, que obedecem aos seus mandamentos, que seguem aos seus princípios, são homens e mulheres de Deus que dobram os joelhos, que clamam ao Senhor, e homens também que muitas das vezes não têm nem conhecimento da Bíblia, mas que no seu caráter, na sua forma, no seu conhecimento que tem, essa pessoa muitas das vezes é um escolhido de Deus, porque a sua atitude, a sua forma de fazer as coisas demonstra realmente que ele é um filho de Deus. Então o Evangelho, ele é eterno, o Evangelho eterno, ele é totalmente diferente. Quando a pessoa ela é transformada pelo Espírito Santo, ela não tem um espírito de soberba no seu coração. Então o povo remanescente ela tem essa característica de unicamente atribuir os méritos de tudo aquilo que ela faz ao Salvador. Então esse é o Evangelho eterno, ele faz uma mudança quando ele chega, ele faz, é isso que o diabo não quer que as pessoas entendam, né? Porque o Evangelho eterno ele muda completamente a vida da pessoa, e o inimigo tem aí de uma certa forma aí, muitos evangelhos têm sido pregados de muitas formas, as pessoas hoje estão perdendo a credibilidade, hoje na palavra de Deus, as pessoas não estão nem acreditando mais em Deus. Por quê? Porque o inimigo ele tem trabalhado para isso, né? Através desse propósito aí das pessoas se afastar realmente dos planos que Deus tem para elas. No verso que nós lemos em Apocalipse 14, versículo 12, a gente vê exatamente que o remanescente ele é identificado não por denominação religiosa, né? A preocupação não é distinguir o povo de Deus está fazendo parte daquele grupo intitulado, não. A característica que é dada são duas unicamente. Os remanescentes, o povo de Deus guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Isso é muito interessante. Essa aqui é a resposta. O próprio texto ele já responde isso. Isso é muito interessante porque me vem à memória quando Cornélio pede para que Pedro, os seus dois servos, vá lá procurar Pedro. E aí Pedro, na hora que recebe lá a visita dos anjos, dos homens, né? E ele não sabe como agir, porque Cornélio ele era um gentil. E Deus disse, vá lá. Porque Cornélio ele era um homem que ele fazia muita caridade. Então veja, um homem totalmente que os judeus não concordavam, mas era um homem que seguia os mandamentos de Deus, que obedecia a Deus. Então existem, na verdade, meus amados, existem muitas coisas que nós não conseguimos compreender. O que está ao nosso alcance, a gente precisa aceitar. Agora existem coisas que fogem da nossa compreensão. Deus ele tem muitas formas de salvar os seres humanos. Existem muitas pessoas. Deus ele foi capaz de usar uma jumenta para poder salvar um profeta rebelde. Então veja, Deus ele vai salvar a todos aqueles que se submetem e que aceitam a sua palavra. Agora a característica do povo de Deus é isso aqui. São pessoas que realmente aceitam e guardam os mandamentos de Deus e têm unicamente a fé em Jesus. Nós mencionamos o versículo, o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6, e ele tem a sua continuidade no versículo 7, Isso. do qual nós conhecemos pela primeira mensagem angélica, né? O que representa então essa primeira mensagem Essa primeira mensagem angélica é aqui, eis a questão. Esse aqui é muito forte, porque quando o texto, eu já li logo, me antecipei, mas esse texto aqui, quando ele diz, dizendo, o versículo 7 diz assim, dizendo em grande voz, eu vou ler mais uma vez, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Pronto, aqui tem uma característica que é muito interessante. O primeiro ponto aqui que a gente deve destacar é que o juízo de Deus já está presente. Aqui demonstra realmente que nós devemos temer ao Senhor, porque o Senhor já está às portas. E aqui demonstra algo muito interessante, porque demonstra que Deus ele é o Criador de todas as coisas. Aqui demonstra realmente que esse Deus aqui não é um Deus que se prega por aí. Esse Deus é o Deus que é o Criador do céu, da terra e do mar e da fonte das águas. Esse é o Criador. Então por que nós devemos temer? Porque Ele é o nosso Criador e ponto. A gente devemos temer a Deus porque Ele é o nosso Criador. Agora, por que eu tenho que temer a Deus? Qual o sentido da palavra aqui, o temer? É o temor no respeito, é você temer e obedecer aquilo que Ele está pedindo, porque Ele vai vir. E Ele não quer pegar a gente despreparado. Veja, tudo que Deus deixou essa primeira mensagem aqui é uma mensagem de advertência ao seu juízo. Então Deus Ele quer voltar, mas Ele disse, olha filho, eu estou indo, se prepara.
Então ele fala que está na sua palavra. O que eu devo fazer é apenas reconhecer e procurar colocar a minha vida em dias. Agora, esse processo aí é o Espírito Santo que faz acontecer na nossa vida. A gente precisa se submeter. E na continuidade há uma outra mensagem que pode nos deixar um pouco... Como compreender aí o versículo 8 do capítulo 14, quando diz assim: caiu a grande Babilônia? É interessante porque essa palavra Babilônia, o seu sentido vem de confusão, né? O que é interessante porque assim, depois que acontece a apostasia, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa mistura de as pessoas quererem muitas das vezes obedecer da forma delas, um quer de uma cor, um quer de um jeito, isso já vai lá para a questão, essa palavra já se aplica lá à Torre de Babel, né? Aquela confusão, Babilônia, né? já vem de lá, uma confusão que Deus ali provocou ali para que eles não continuassem com aquela construção. E aqui se aplica ao movimento de Babilônia, uma igreja que era uma igreja primitiva, aqui se aplica à igreja primitiva, amados. Uma igreja que era uma igreja imaculada, uma igreja pura, mas que começou a se envolver com o sistema do paganismo, com o sistema político, e se envolvendo com coisas que não deveria. Então o que é que acontece? Houve uma confusão tremenda. Mas o que a Bíblia diz aqui é que esse sistema um dia ele caiu. Houve um acontecimento na história, né, quando o texto diz caiu, e seguiu-se o outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da furor da sua prostituição. A palavra aqui vinho, o seu sentido original do Apocalipse está se referindo a doutrinas, são a ensinamentos. E aqui o texto fala sobre a prostituição, é você se afastar dos mandamentos de Deus, dos princípios que Deus deu. Então, veja, eu rejeito os mandamentos para implantar os mandamentos humanos. É aqui que acontece. Então, veja, esse movimento religioso, junto com o paganismo, esse movimento um dia ele caiu. Aqui então já está se referindo ao desfecho da história. Justamente, já começa a entrar. Já começa a entrar nesse desfecho aí, na questão de que é interessante também, porque quando o texto diz assim, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Então existem uma embriaguez hoje que está espalhada em todos os lugares, com relação a essa questão do que as pessoas elas não conseguem compreender realmente aquilo que de fato Deus pede com aquilo que o homem está pedindo. E aí é onde a gente precisa de discernimento espiritual. Será que isso aqui realmente é de Deus? Ou será que isso aqui é o ensinamento do homem? Já mencionamos anteriormente aqui o perigo do relativismo, pois né? E conforme os anos passam, parece que essa ideia se transforma, né? Cada vez tem ganhado cada vez mais força, né? A descredibilidade da Bíblia como a palavra de Deus, né? Porque há muito que se fala sobre o que está contido na Bíblia. A Bíblia, né? Um livro sagrado e tal, mas ao mesmo tempo pregações e mensagens que destoam completamente do que a Bíblia traz para a gente como mandamento, né? Como ordem divina. E nesse destoar é a verdadeira apostasia, é a verdadeira que você mencionou agora, né? Ensinos falsos. É interessante porque o general agora me fugiu a memória, eu estava com ele aqui na mente aqui, um do general daquele alemão que causou muito massacre lá, os judeus, do Hitler, isso, justamente. Se dizem que a frase é dele, mas na verdade eu estava fazendo uma pesquisa mais aprofundada e foi um general dele que criou essa frase. Diz que a mentira, quando ela é dita por várias vezes, ela se torna verdade. Então o que acontece é isso que você comentou. A força da mentira parece que é verdade, porque ela tem sido pregada de uma forma constante. Então isso é que tem acontecido. E a gente precisa realmente do discernimento do Espírito Santo para a gente saber discernir realmente se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Essa é a estratégia do inimigo, né? Causar uma confusão na mente do ser humano. Na primeira mensagem angélica, o anjo sai com a mensagem aí, temam a Deus e adorem ao Criador, aquele que fez o céu e a terra. Adoração. Veja a ênfase que foi dada ao atributo, o principal atributo de Deus, né? Como se fosse assim, olha, o seu temor, a sua obediência deve ser principalmente porque Ele é Criador, né? Chega ali a segunda mensagem angélica, então denuncia que vai haver a queda de sistema religioso corrompido que se afastou da verdade, né? Quando diz assim, caiu a grande Babilônia. Mas vem também a terceira mensagem angélica. E o que seria essa terceira mensagem angélica? Aqui o versículo 9 e o 10 diz assim. Do mesmo capítulo 14. Isso, capítulo 14, né? Muito bem, obrigado também. Aí o versículo 9 e 10 diz assim. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem,
recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparada sem mistura, do cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos, na presença do Cordeiro. É interessante aqui a gente precisaria de um tempo maior para poder a gente destrinchar essa parte, mas só para que ficar um pouco claro aqui para os nossos ouvintes aí. Eu já falei que quando se refere a vinho, está se referindo a doutrinas, a ensinamentos. Mas quando se está se referindo à besta, você vai lá para o capítulo depois, de Daniel, capítulo 2, e aí o próprio texto lá de Daniel vai explicar o que significa a besta, que significa um reino, né, um poder, um governo. Então aqui está se referindo que haverá um governo, que esse governo ele vai estabelecer leis. E as pessoas elas serão obrigadas a seguirem essas leis. Se essas pessoas elas não seguirem essas leis, elas irão sofrer punições como os cristãos no passado sofreram também, né? E aí agora como é interessante que Deus ele diz o seguinte, que quem seguir e obedecer a esse sistema vai sofrer a punição no mundo dele. Repare, então aqui a gente fica sem saída. Ou você escolhe obedecer ao que Deus está mandando, ou você vai obedecer ao que o sistema que o homem está ali se estabelecendo. Um falso sistema de adoração, poderíamos dizer. Justamente, só que você vai sofrer a ira de Deus. Então é isso que a gente precisa entender. Se você obedece a Deus, você está sujeito à morte, porque o próprio sistema, ele vai oferecer leis, vai se criar leis para poder punir aqueles que lhe encontram a lei. É tão difícil crer na profecia bíblica quando vivendo em um estado, por exemplo, democrático de direito, né? Um estado em que é direito fundamental a liberdade religiosa, né? Como pensar que leis humanas poderiam ser, veja, no nosso contexto, né? Pensar, nossa, mas a gente vai retroagir? Será que é possível, né? Que o nosso sistema de governo retroaja ao ponto de que exista o estabelecimento de leis que colocassem aí o povo religioso, né? Que segue, que professa uma fé na condição de ou você obedece, né? Ou você sofrerá punições civis. E aí você escolhe, eu guardarei o mandamento, terei a bênção de Deus, mas serei perseguido por outro lado, ou seguirei a ordem humana, leis humanas, que poderão estar me pedindo que não adore a Deus como ele deveria ser adorado. Isso é algo muito sério, né? Algo que se deve se pensar, porque isso envolve nosso destino eterno. Porque quando o texto diz que aqueles que aceitarem, né, Deus, diz que essas pessoas elas irão sofrer um tormento, né? As pessoas irão serem realmente lançadas para o fogo que ainda vai acontecer, como está lá no capítulo 25 de Mateus, versículo 41, fala sobre isso. Mas o que é interessante também, eu queria dar uma ênfase também sobre a questão da marca, né, que está sobre a fronte ou sobre a mão, que muitas pessoas falam muito sobre a questão de chip na internet, muitas pessoas falam isso, é uma questão de especulação, vamos digamos que seja uma ignorância bíblica. Sim. Das pessoas, é o que acontece muitas das vezes, e as pessoas elas de fato naquilo que elas acreditam, que elas acham que é assim, né, baseado no que elas acham, está com a sua total razão, mas baseado no que está aqui na Bíblia, na profecia, isso aqui significa um sistema de aceitação, é algo na sua consciência ou na mão. Então esse texto ele está associado com o capítulo 14, versículo 7. Veja, o 7 apresenta que Deus é o Criador. Esse sistema é um sistema que vai apresentar a criatura. Então veja, o versículo 7 apresenta que Deus ele deve ser o único adorado. O versículo 9 e 10 apresenta um sistema, e esse sistema ele quer para si. Digamos que vão se criar uma lei mundial, né? Uma nova ordem mundial, onde vão se criar leis, onde que vão tentar de qualquer forma aderir às suas práticas, aos seus costumes, e as pessoas elas serão obrigadas a seguir aquilo, tirar os mandamentos de Deus e seguir aquilo que vão ser ordenados por eles. E aí a gente vai ter que escolher. O que não pressupõe que seja uma ordem ruim, no sentido assim, né? Essa ordem, esse sistema apresentado, nem sempre vai ser assim, nossa, mas é um absurdo isso que o homem diz. Talvez seja algo pensado muito bom, né? Mas se diverge daquilo que a palavra, o sistema de adoração que Deus pediu, então não é da vontade de Deus. É isso que é interessante. Você começou aqui o estudo do nosso bate-papo falando sobre Caim e Abel, e muito se fala sobre, nossa, parece um tanto injusto que Deus, né, não olhasse para o fato de que os dois trouxessem o sacrifício.
né? Mas por que receber só de um e não do outro? Mas porque Deus conhecia o coração de ambos, né? Primeiro é isso, Deus conhecia o coração de ambos. E Deus aceitou aquela oferta que estava dentro daquilo que ele havia estabelecido. Então é necessário que façamos exatamente o que Deus deseja que façamos. Então o que a gente é convidado aqui na mensagem do terceiro anjo é: rejeite qualquer tipo de falso sistema de adoração. Pareça ele razoável, pareça ele lógico, pareça ele muito bom, mas se divergir do verdadeiro sistema de adoração, Tamires, Padre, qual seria então o falso sistema de adoração? Eu resumiria assim: se não está posto na palavra, se Deus não apresentou, né? Por exemplo, quando Deus fala, eu sou o único Deus, e quando em seu mandamento fala, olhe, honrem a mim, o único Deus e não qualquer outro, e se revela aí o sistema da verdadeira adoração, né? O que divergir disso, o que tirar o foco de pensar que outro é o nosso Criador, até que nós mesmos sejamos o centro da nossa adoração, então diverge, será um falso sistema de adoração. Assim. Isso é verdade, e hoje o que acontece muito é isso mesmo, porque assim, hoje a gente vive num sistema onde as pessoas hoje elas estão puxando a adoração para si, né? Acontece muito isso, tem acontecido bastante. Antes de vir para cá eu estava até assistindo agora uma pessoa que estava falando sobre a questão religiosa, e ela falando sobre isso, de pessoas que muitas das vezes estão se aproveitando da palavra de Deus e fazendo comércio, e esse sistema tem sido assim, a adoração que deveria ser dada ao Criador está sendo voltada para o homem. Agora uma coisa interessante que eu queria ler aqui, Tamires, no capítulo 18, pegando esse gancho aí, antes Apocalipse que eu esqueça. 18? Isso, Apocalipse capítulo 18, vocês podem anotar aí, meus queridos. Apocalipse capítulo 18, o que eu deveria fazer? A Bíblia ela apresenta. O que é que a gente deve fazer quando a gente descobre que esses sistemas a qual estão sendo estabelecidos, será que se eu fizer parte de um grupo, que esse grupo não está seguindo os mandamentos, todos os mandamentos, isso aqui fica claro. Deus aqui ele não está falando apenas em 1, 2 ou 3 ou 4, não, está falando os mandamentos de Deus, a gente conhece, sabe que Deus ele deu a Moisés, a gente já sabe muito bem, está registrado nas escrituras, nós conhecemos. Em outra ocasião a gente pode relatar cada um de uma forma mais detalhada. Mas o que diz o capítulo 18, versículo 4, diz assim: e ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados, para que não participe dos seus flagelos. Veja, Deus aqui está chamando um povo que está espalhado em todos os lugares. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E a ele mesmo, ele é quem vai conduzir. Então, os filhos de Deus estão espalhados em várias denominações. Mas se essas denominações elas não estão seguindo os princípios de Deus, seguindo os mandamentos como Deus pede, Deus está pedindo para que essas pessoas saiam. E para que essas pessoas elas comecem a guardar os seus mandamentos. Veja, o texto não está falando aqui que você deve sair de um lugar e você ir para o outro. O que o texto está se referindo é que você precisa guardar o que Deus está mandando. Olha como é interessante. Você citou a questão do exemplo de Caim e Abel. O que seria aos nossos olhos humanos? Você levar uma cesta onde tem frutas, cada uma mais bonita do que a outra. Imagine naquele tempo, né? Logo no começo, belas frutas enormes, ou uma cesta onde tem ali um cordeiro, um altar onde tem ali um cordeiro imolado, sangue espalhado para tudo. Então, se a gente formos olhar beleza, né? Para a beleza, a gente vai, é claro que a gente vai querer a fruta, né? Que seria no caso a oferta de Caim. Mas o que Deus pediu foi um cordeiro. Deus não pediu fruto. Então, quando Deus ele pede algo, seja o que for, a gente tem que obedecer. Lógico ou não, compreensível ou não, seguir. é o que Deus o interessante nos judeus é isso que eu admiro nos judeus, é que quando Deus ele pede algo, os judeus eles seguem e não ficam questionando. Por que Deus pediu isso? Por que Deus pediu aquilo? E ponto, ele pediu, então eu tenho que seguir aquilo que ele mandou, e ponto final. Deus disse que eu tenho que guardar os seus mandamentos, eu preciso guardar. Se é Deus que está mandando, não é um pastor, não é um evangelista Claudio Nilson que está mandando, ou não é a apresentadora Tamires. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando que nós devemos guardar para o nosso próprio bem, porque Deus está mandando. Veja, o sistema, entenda, o sistema, ele sempre tentou nos afastar de Deus. Sempre foi assim. O inimigo tentou derrubar a igreja de Deus, mas Deus sempre teve o seu povo. O sangue de Abel, a Bíblia diz que ficou na memória do Senhor. E desde o sangue de Abel até o servo do Senhor, Zacarias, que morreu perante o altar, contas vai ser pedida a essa geração. Então,
Tem mais um texto que falta ainda nós lermos. Sim, né? para finalizar aqui nosso bate-papo, tá tão bom que a gente já até passou um pouquinho aqui do horário determinado para o bate-papo. Mas não poderíamos encerrar sem pensar. Nós mencionamos o sofrimento que fará parte, né, daqueles que são remanescentes, o povo de Deus. Mas haverá também resultados positivos, frutos dessa fidelidade, desse povo remanescente que permaneceu fiel aos mandamentos de Deus. E louvado seja o nome do Senhor que vai existir isso, né? A Bíblia diz aqui no capítulo 14 ainda, o versículo 13, diz assim: Então ouvi uma grande voz dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Que a palavra de Deus, ela realmente traz pra gente, assim, resposta a... Como eu fico aqui todas as vezes que a gente convida vocês a pegar a Bíblia de vocês, a abrir, é porque são preciosidades como essas, maravilhosas, que ao abrir a palavra de Deus nos são reveladas, sabe? É um convite que a palavra de Deus sempre nos traz a escolha obedecer. Escolha servir a esse Deus porque Ele é fiel. E eu acredito que todos nós não temos dúvida sobre a fidelidade de Deus. Isso. Mas hoje viemos aqui para também questionar a vocês. E a nossa fidelidade para com esse Deus que não falha, né? Que é fiel. Que sejamos fiéis a esse Deus, que escolhamos abrir a palavra, ouvir a voz dele para nós, que escolhemos fazer parte desse povo remanescente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe, né? Já passamos do horário aí. A nossa programação, ela não acabou não. Continue com a gente sintonizado. Ainda vai ter louvor. Vem aí um comercial pequeno, mas a gente continua aqui com a nossa programação para a honra e glória de Deus.